Pai, aqui está o teu filho, o teu servo. Nós oramos e apresentamos ele agora neste momento. Usa o teu filho, Senhor, debaixo da tua graça, com unção, com sabedoria, com intrepidez. Ó Espírito Santo, tudo que o Espírito Santo transmitiu ao coração deste homem, ele venha hoje, Senhor, transmitir às nossas vidas. Fala conosco, Pai, pois queremos ouvir a tua voz. Assim te rendemos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Felizes? Cheios? Ricos? Prazer estar convosco, que alegria estar nesta noite juntamente com vocês. Quero louvar ao Eterno por facultar a mim o privilégio de celebrar vocês ter me trazido e eu conhecer a cidade e a igreja. Assistir o vídeo agora e contemplar como que Deus tem feito o reino expandir através de vocês. Que Deus continue vos abençoando. Muito obrigado, pastor Arnon. Muito obrigado, pastor Adriano, a toda a liderança da igreja, da juventude, aos cantores, às cantoras. Deus abençoe, que prazer conhecê-los. Ao meu xará que vai pregar, Deus abençoe. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 12, e vamos ler o versículo 14, e também no capítulo 13, o versículo 14, Hebreus 12 e 14, Hebreus 13 e 14. Jesus está aqui, irmãos. Glória a Deus por isso. Diz assim o texto, Hebreus capítulo 12 e o versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 13, capítulo 13 e o versículo 14: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Amém? Podeis assentar, aqueles que ficaram em pé. Queridos, vocês escolheram um tema forte, desafiador, propondo para nós como reflexão e mensagem de Cristo para a igreja, em especial para a juventude, que nós devemos viver a cultura do reino. E essa cultura exige santidade. Automaticamente, o tema desperta nosso espírito e os nossos corações para essa conexão entre santidade e cultura do reino. É interessante que, conforme o jogal apresentado, e eu gostei muito quando um dos jovens falou assim: assim diz o Senhor. E os jovens na equipe do jogral falaram então: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Isso é uma conexão entre Levítico, lei, e Pedro. Então, Antigo Testamento e Novo Testamento. Deus na antiga aliança: sejam santos, porque eu sou santo. Mudou Deus? Não, na nova aliança: seja santo, porque eu sou santo. A ordem é a mesma em Levítico e em Pedro. Isso significa que a cultura do reino não mudou. Deus exigia santidade lá na lei e Deus exige na graça. Eu vou precisar de uma água aqui.
E não é luxo de pregador não, viu, irmãos? É que eu tenho um pequeno defeito. Se o vento for batendo aqui, eu perco a voz e começo a tossir. Mas escuta, pressionados pelo vosso tema e pelo texto que lemos, vamos introduzir com uma pergunta: por que devemos ser santos? E aí, Deus ordena nas Escrituras. Significa que santidade não está no campo da opção. Deus ordena nas Escrituras que nós devemos ser santos. E se nós permitíssemos que a Bíblia nos governasse, então, por obediência a Deus nas Escrituras, cada um tinha que assumir um compromisso radical de viver em santidade, porque Deus ordena nas Escrituras que devemos ser santos. Deus dá ordem, Ele não pede, Ele não sugere, não é uma sugestão do Eterno. É assim diz o Senhor: sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Eu vou vir aqui com a Isabela, minha filha, um dia, se Deus quiser. E a Isabela tem 13 anos, juventude. E a Isabela, quando nasceu, que o médico tirou da barriga da mãe, ele falou assim: pai, pode dar risada, vai ficar igual o senhor, alta, morena, forte. E aí eu comecei a dar risada. E eu tenho a unha dos pés encravada. Isso é uma genética da família. E a Isabela tem a unha do pé encravada. Esse dia falou comigo: pai, mas pelo menos isso podia ser da minha mãe, né? Mas não, a unha é como a minha, cresce para dentro. Eu tenho uma pinta aqui e uma pinta assim, e a Isabela tem as duas pintas. Lá na igreja eles falam: ó, o Josué de saia. A Isabela, olhar para ela, me ver todos os traços. Também tem um gênio, uma personalidade igual à minha. E aí, quando olha, é a Isabela, filha do pastor Josué. Não precisa de DNA. Meus traços estão tão presentes nela que identifica: olha, pastor, é a sua cara. Aí Deus fala assim: sede santos, porque eu sou santo. Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho filhos distante de quem eu sou. Eu não posso ter uma igreja distante de quem eu sou. A base que ele pede, sejam santos, é quem ele é. Ele fala: eu sou santo. Vocês é a minha igreja, portanto, meus filhos. Deus tem parentesco com quem parece com ele. Sede santo é: não ande tão distante de quem é seu pai. E a melhor maneira de nós mostrarmos para este mundo qual família nós pertencemos é: sejam santos. O santo mostra para o mundo qual família ele pertence. Os santos proclamam para o mundo quem é o pai que comprou eles com o sangue do filho. Os santos evidenciam em tudo o que faz que eles são de uma família especial. Escute: sejam santos, porque o vosso Pai é santo. Sejam santos, porque o vosso Deus é santo. Seja santo, porque o nosso Salvador é santo. Ser santo, porque o Espírito Santo é santo. Ser santo, porque a palavra é santa. Todo filho que Deus gera para ter a identidade de Cristo. Nesse aspecto, nós manifestamos a
qual família pertencemos quando vivemos em santidade. Escuta, se fizer um DNA da sua vida, chega aonde? Se colocar um raio-x na sua história, chega aonde? Os santos estão dizendo assim: me examine, você vai chegar no meu Deus. Tente procurar a minha essência, e você vai conhecer meu Salvador. Os santos têm um estilo de vida que aponta para o Pai Celestial e que glorifica a Cristo. Em segundo lugar, seja santo, porque foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou, para nos santificar. Outro dia eu peguei um voo, escola bíblica de obreiros em Campinas. E olha isso, juventude, eu amo contar isso pregando. Eu liguei a TV da Azul, e enquanto estava assistindo uma reportagem, o Neymar, naquela época o jogador Neymar, estava sendo comprado pelo time da França, o Paris Saint-Germain, e foi 260 milhões de euros. E quando ele é apresentado, ele vestiu a camisa lá no Parque dos Príncipes, na França, e quando ele coloca a camisa, mente de pregador pega tudo para sermão. E eu fiquei pensando como que é o mundo do futebol. Se o jogador não quer mais jogar naquele time, ele começa a enrolar, porque vem outro time e compra. Aí se ele não quiser mais jogar na Europa, não tem problema, ele vai jogar no mundo árabe ou na China, que está pagando muito mais. Lá em Minas, em Belo Horizonte, fica uma disputa entre Atlético e Cruzeiro e a torcida e aquilo tudo que vocês conhecem. Mas, escute bem, por que o esportista, o jogador, quando ele não quer mais, ele começa a enrolar? Porque ele sabe que outro time vai pagar. E se ele não for bem aqui, tem um outro time para pagar. Então não importa, ele apresenta de novo e veste a camisa. Aí se o outro time não der certo, ele vai para outro time que paga e veste a camisa. Agora escute bem, para entrar no céu, quem nos comprou? Tem outro comprador disponível? Tem outro sangue que coloca lá? Tem outro Salvador? Tem outro caminho? Toda oportunidade que é única não deve ser desperdiçada. Algumas oportunidades você vai ter 10. Você pode escolher qual faculdade formar e tem centenas. Qual país morar e tem centenas. Qual cidade morar e tem milhões de cidades. Mas para entrar no céu só tem um caminho. Então veste a camisa, seja santo, porque foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou. Dá uma olhada no universo, não tem outro comprador, só o sangue de Jesus Cristo redime o pecador. Seja santo, porque sua única opção é essa, você não tem outra. Veste a camisa. Mas continuando, por que ser santo, pastor? Seja santo, porque essa é a melhor maneira de testemunhar de Jesus. A melhor maneira de falar do reino é sendo santo. É interessante algo que eu li recentemente que me impactou, juventude, nesse aspecto de viver a cultura do reino e a santidade. Lá em São Paulo, uma menina, 11 anos, foi adotada. A avó morreu e ela só tinha a avó. Quando ela foi adotada, a família que adotou, eu penso até que é uma covardia, isso é um fato. A família que adotou, ela era cega, colocou ela para vender maçã do amor no metrô. Mas sempre que ela ia vender maçã do amor, abriu o metrô, empurravam ela, muita gente saindo, e a bandeja com maçã do amor caía no chão. E ela ficou muito preocupada com aquilo. A família que adotou falou assim: não deixe as maçãs caírem. Mas caía. Mas antes de morrer, a avó dela falou assim: você vai ser adotada, vovó vai ficar ausente, mas no dia que você precisar,
o Jesus da vovó vai te socorrer. E aí mais uma vez ela deixou as maçãs caírem. E então, de repente está lá no metrô para vender maçãs. Quando empurra ela, e ela tentando pegar maçã no chão, vem um senhor, pega ela, coloca encostada numa coluna e fala para ela: fica aqui, menina. Vai lá, cata todas as maçãs, coloca na bandeja e fala para ela: fica aqui, aqui você não vai ser empurrada por ninguém. Ela cega, começou a palpar as maçãs e começou a chorar. Aí o homem falou para ela: por que você está chorando, menina? Todas as maçãs estão na bandeja. E ela: é porque eu sou adotada, e a família que me adotou falou que se caísse de novo eu ia apanhar. Então hoje eu vou apanhar. Ele pegou e comprou 9 maçãs. Tinha 9 amassadas. Ele comprou as 9 e falou para ela: olha, toma aqui o dinheiro. Tinha 9 maçãs amassadas, mas hoje você não apanha. Eu estou comprando as 9 e vou levar para casa. Aí orientou ela: fique sempre aqui, aqui ninguém te empurra. Quando ele está saindo, ela: moço, volta aqui. O senhor é Jesus? Ele falou: não sou Jesus. Por que você está perguntando? Não é porque minha avó, antes de morrer, falou para mim que no dia que eu precisasse, Jesus ia me ajudar. Ele falou: eu não sou Jesus, mas eu sou da família. E hoje ele mandou vir aqui representá-lo. Seja santo. É a melhor maneira de você testemunhar do amor que te alcançou por aí. Seja santo. Você vai viver a cultura do reino. É interessante que as pessoas estão dizendo assim: pastor, e muitos jovens pregando em retiro e congresso de jovens: pastor, eu não sei qual é meu chamado. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Pois bem, está lá em Romanos 1:6: chamados para serdes santos. Todos que estão nessa quadra e me escuta, Deus tem um chamado, e é o mesmo para cada um de nós: chamados para serdes santos, porque essa é a cultura do reino. Aleluia. Você pode adorar ao Eterno. Aleluia. E aí a gente tem vocação, tem ministério, e queremos que Deus nos usa. Eu pastoreio, eu tenho um seminário teológico e cumpro dentro da possibilidade agenda. E ainda hoje eu conversava com os irmãos vindo no caminho, como que está pressionado a minha vida. Amanhã pela manhã eu tenho um culto 10 horas da manhã, e às 18 horas na igreja que pastoreio, que é também Peniel, Igreja Cristã Peniel. Então estou me sentindo muito em casa. E aí eu fico pensando: meu Deus, eu tenho que cuidar disso. Eu diminuo a igreja, eu diminuo a agenda, eu diminuo o seminário. O que eu faço? E a gente sempre correndo atrás do ministério, do ministério, do ministério. E Deus está dizendo: se você corresse atrás da santidade, porque eu te chamei para ser santo, eu cuidaria mais do teu ministério, enquanto você estivesse cuidando da santidade. Mas por que cultura, pastor? E aí eu li tanto 2 versículos, e o Senhor me deu enquanto pedia para pregar esta noite. Um diz assim: seja santo. O outro diz assim: porque sua cidade não é aqui. 12:14, sejam santos. 13:14, porque sua cidade não é aqui. É a base bíblica: santidade e cultura do reino. Nós não somos daqui. Alguém tem que encontrar com você e falar assim: você é estranho, né? Você é esquisita. Alguém tem que virar e falar assim: você parece que não é deste mundo. E você virar e falar assim: acertou, miserável, não sou deste mundo. Alguém tem que perceber que nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Como é isso, pastor Josué? O português não tem. Eu sei que nós estamos numa praça, mas permita pregar com clareza e com calma. O português não tem.
correspondente para traduzir o que é no grego, mas a Bíblia chama cada um de nós de peregrino. E tudo vem como peregrino, peregrino, peregrino. Mas quando Paulo e Pedro usam, as palavras no grego são três. São paroicos, xenos e parepidemos. E tudo vem como peregrino, peregrino, peregrino. E o que isso tem a ver, pastor? Xenos, sabe o que é um xenos? Peregrino refugiado. Lá em Belo Horizonte tem demais, vieram da Venezuela. Outro dia eu estava passando em frente a uma praça chamada Praça da Semig, e eu paro o carro no semáforo. Aí vem um rapaz, um papelão escrito: sou da Venezuela, me ajuda, essa é minha esposa e os meus filhos, aceito dinheiro, aceito alimento e aceito emprego. Na hora tinha R$10 assim, perto da marcha do carro, eu peguei os R$10 e dei para ele. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Hebreus 11:13, todos estes morreram sem alcançar a promessa, como peregrinos. Ali é xenos. O que é um peregrino xeno? É um refugiado. Você já viu refugiado tendo conforto longe da pátria? Refugiado longe da pátria vive de favor. Refugiado longe da pátria vive do que os outros doam. O que está acontecendo conosco é que nós estamos querendo a cultura do céu aqui. Nós devemos viver, mas o conforto do céu é quando a gente chegar lá. Aí veio uma irmã Lúcia com 18 tumores no corpo e falou assim: pastor, eu tenho 60 e poucos anos, eu nunca fiquei sem dar um dízimo. E eu comecei a trabalhar como criança. Nunca, pastor, eu nunca fiquei sem dar um dízimo na minha vida. Tudo que Deus me deu, eu dizimei. Eu nunca fiquei excluída, eu nunca fiquei fora de comunhão, eu não pequei. O homem que eu conheço é o que eu casei, ele é o único que eu conheço. Por que eu estou com 18 tumores no corpo? Eu falei: irmã Lúcia, quando chegar no céu e a senhora descobrir um tumor no corpo, me procure no céu. Eu vou com a senhora até o trono de Deus e vou protestar diante dele e dizer: o Senhor prometeu que nunca mais ia haver doença. Por que a irmã Lúcia está com câncer aqui no céu? Aí ela falou: não estou entendendo, pastor. Eu falei: irmã Lúcia, porque o que a senhora está querendo na terra, Deus prometeu para nós no céu. Mas aqui na terra ele diz assim: toma a sua cruz, seja santo, porque você vai chegar na sua casa, você só está peregrinando. Irmãos, nós somos refugiados. Esse mundo não nos cabe. Nós só estamos aqui por um período de tempo e nós iremos para a pátria celestial. Aquele que vai nos chamar para casa diz para nós assim: atravesse a sua temporada sendo santo. É só uma temporada, jovem. Daqui a pouco vai acabar. Daqui a pouco a trombeta vai tocar. Daqui a pouco Jesus virá nos buscar. Você precisa decidir como que você vai peregrinar, como que você vai ser forasteiro, como que você vai atravessar a vida no planeta Terra. Eu decidi que eu vou passar por esse planeta pregando o Evangelho e vivendo para a glória de Deus. Eu falei para minha esposa: Deus me usa, Deus vai me matar. Aí ela falou assim: começou o Josué com a conversa boba, com a conversa besta. E eu falei: não, Deus me usa, Deus me mata. Aí ela falou assim: e se ele não te usar? Eu falei: eu quero ir embora. Ela falou assim: escuta, mas e a esposa e a filha? Aí eu lembrei: não, agora eu quero ficar para cuidar de vocês. Mas o meu sentido de vida nessa terra é Deus me usando. Peregrino, por que você está buscando conforto num mundo
que crucificou teu Jesus. Você não está em casa, haverá desconforto. Organizar um congresso como esse, desconforto. Vim para essa praça, desconforto. Peregrinar sendo santo, desconforto. Mas você já viu o peregrino, refugiado, tendo conforto em outra pátria? Você viu? Eu estou com agora o Jack. O Jack é um amigo, pastor. Ore por esse homem, Jack, ministro de louvor da Assembleia de Deus Vale da Bênção em Boston. Estive lá algumas vezes pregando. Não deve imposto, não deve nada. Tem casa no nome dele, tem empresa no nome dele. Prenderam ele na casa dele faz uns 40 dias. O Jack está numa prisão em Nova York, aguardando para ser devolvido para o Brasil. Eu estive no congresso Madecop faz 15 dias. O pai é presidente lá em Conselheiro Pena. Pastor Josué, ore pelo Jack. Eu falei, eu vi nas redes sociais. Os Estados Unidos estão pegando. Começaram de alguém que devia na justiça, começaram de alguém que tinha crime. Agora basta eles ver, basta eles querer. Eles estão indo na casa, pegando e devolvendo. O Jack tem uma escola de música, é pastor, tem imóvel no nome dele. A filha nasceu lá, mas ele vai ser devolvido sem honra, sem respeito. Todos os alunos estão escrevendo carta para dizer para o judiciário americano que o Jack é professor deles de música, para ver se o juiz tira a condenação de mandá-lo ele de volta para o Brasil. Aí a dor da família, a dor do Jack, sabe o que é isso? É estar longe da pátria. Longe da pátria não tem reconhecimento, longe da pátria ninguém é reconhecido, longe da pátria não tem honra, não tem conforto. Nós estamos longe da Nova Jerusalém, vivendo em um mundo que é hostil a Jesus. O mundo não gosta do Evangelho. O Evangelho mexe com o egocentrismo do homem ímpio. O Evangelho chama o pecado de pecado. O Evangelho chama o ímpio de ímpio e diz que se não arrepender vai para o inferno. O Evangelho grita com arrogância humana e diz assim: só há um rei e chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho chama o erro de erro. O Evangelho chama corrupto de corrupto. O Evangelho chama mentiroso de mentiroso, viciado de viciado, e que estão longe de Deus e debaixo da ira de Deus e que irão para o inferno. O mundo é hostil ao Evangelho, porque o Evangelho destrói as estruturas humanas, o Evangelho escorraça o ego humano. Mas tem um povo que ama o Evangelho e que está neste mundo, um povo que ama Jesus e que está neste mundo. Se o mundo não gosta do Evangelho, a gente tem que viver o Evangelho no mundo que não gosta do Evangelho. Sede santo, sede santo. Você é peregrino. Deixa eu tentar ilustrar isso melhor. Talvez você já ouviu 1 milhão de vezes o versículo, até que o Espírito Santo ilumina a mente. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O culto é no corpo. Rogo-vos que apresenteis o vosso corpo. O culto é no corpo. Só que o corpo está no mundo, e o mundo não quer que você tenha culto no corpo, jovem. Aí o próximo versículo Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E vem alguém e vai dizer assim: você não vive, você não bebe, você não curte, você não cheira, você não vai na balada, você não prostitui. Que vidinha sem graça. Não sabe o mundo, você está vivendo a cultura do reino, e você está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Pai. Quem pode adorar ao Eterno?
Estão lutando para você não ter culto no corpo. Estão lutando para você não viver a cultura do reino. Estão lutando para destruir a identidade do reino. Quando não, permita minha sinceridade, lança-se uma moda. Quem desenhou a moda? Um gay, um homossexual, um estilista que é gay, e ele simplesmente faz aquele desenho. A calça é coladinha, a roupa é extremamente coladinha. Ele desenha, jogadores usam, artistas usam, gente da mídia usa, atrizes usam, atores usam, e de repente vai lá o crente e compra. Do nada, está em cima dos nossos altares, ministrando com uma roupa que tira toda a masculinidade e coloca a feminilidade. O mundo está lutando contra a cultura do reino. Há uma massificação. Os meios, as mídias, as redes sociais, a Netflix são instrumentos do mundo para destruir, não só na igreja, mas na sociedade, a cultura do reino. Estamos sendo desafiados a normalizarmos tudo, a não vermos pecado em nada, ao politicamente correto, a uma tolerância cega, que em nome de tolerar a tudo e a todos, não existe mais princípios. Uma sociedade adoecida, um mundo apodrecido, uma moral doente, um caráter pervertido, uma iniquidade multiplicando. Mas Deus ainda grita com uma geração e diz para ela: vocês vão viver minha cultura, vocês vão ser o sal da terra e a luz do mundo. A igreja é o último limite de Deus na terra. Oh, aleluia! Quando todos os valores forem quebrados na sociedade, aqui dentro não. Aqui dentro nós vamos continuar vivendo a cultura do reino, acreditando na mensagem do reino, pregando a mensagem do reino. Isso me estremece. Isso me estremece. Nós somos peregrinos, refugiados. A segunda palavra, além de xenos, parepidemos. Quem que era o parepidemos? É aquele que ia passar uma temporada, mas esquecia do propósito da missão e gostava da estalagem. Deixa eu tentar explicar. Um rei romano chamava um general ou um súdito e dizia assim: vá na Grécia, verifique isso e isso e isso para mim, assine os documentos e traga. O indivíduo ia. Quando ele chegava em Atenas, Grécia, ele gostava do hotel, gostava da estalagem. Ao invés de voltar para a missão, ele ficava lá. O rei vinha atrás e dizia: esqueceste o propósito pelo qual te enviei? Por que você está gostando tanto da estalagem? A Bíblia chama de peregrino no português, mas no original é parepidemos. É o peregrino que só está cumprindo uma missão e não pode gostar da estalagem. Ô jovem, você só está cumprindo uma missão. Vai entrar para a faculdade, só está cumprindo uma missão. Vai formar médico, advogado, engenheiro, só está cumprindo uma missão. O mundo é só um lugar que nós estamos atravessando a temporada. Não goste tanto da estalagem. Sabe por que alguns perderam chamada? Gostaram demais da hospedaria. Sabe por que alguns abandonaram a igreja? Gostaram demais da hospedaria. Entenda,
Você está hospedado nesse mundo para cumprir uma missão, e daqui a pouco Deus vai te chamar para casa. Oh, aleluia. Já descobriu qual é a sua missão? E aí, jovens, eu tinha 16 anos, passei no Senai Belo Horizonte para fazer um curso, conhecer o torno CNC. E aí eu fui na aula segunda, terça, eu ia ser torneiro mecânico. Quarta, quinta, sexta. Na sexta, o professor fez uma avaliação teórica. Tudo que nós tínhamos aprendido na primeira semana, passear com ele na oficina. O que é isso aqui? Isso aqui é o torno CNC. E essa mesa? Aí dava o nome da mesa. E esse instrumento? Não, isso aqui é um paquímetro. Isso aqui é isso. E aí eu passei em tudo, e ele falou: rapaz, você vai ser um bom torneiro mecânico. Eu falei com ele: nunca mais eu piso aqui, professor. Ele falou: o que você está dizendo, moça? Você sabe quantos jovens em Minas Gerais quer fazer curso no Senai? Eu falei: nunca mais você me vê aqui. Cheguei em casa, minha mãe: Josué, como que foi a primeira semana? Mãe, nunca mais eu piso lá. Aí ela: por que, Josué? Mãe, eu vou ser pastor e vou pregar, eu não vou fazer tornearia. Josué, mas você vai casar, vai ter que cuidar da sua esposa, cuidar de filhos, faz tornearia, tem uma profissão. Não, mãe, Deus vai cuidar de mim. Depois, quando eu passei um período na vida, estava indo embora para São Paulo com a família, veio um tio: vai embora não, rapaz, muito rico, escolha um supermercado aqui em Belo Horizonte, eu vou comprar e vou te dar. Você vira o gerente e o lucro é seu. Mas não vai embora mexer com teologia e levar minha sobrinha embora. E eu falei: a proposta é brilhante. Eu, nessa idade, ganhar um supermercado que eu possa escolher é brilhante, mas eu tenho um chamado, e eu vou ir viver o chamado. Ô peregrino, não goste tanto da hospedaria. Deus vai te colocar lá, mas lá é só um meio de vida. O propósito que Deus tem com você na terra é outro. Oh, aleluia. Eu preciso dizer algo que o Senhor me impulsiona. Onde foi que Deus te colocou? Qual foi o meio de vida que Deus te deu? Onde foi que o Eterno te plantou? Ele só estava cuidando de você para você viver o propósito dele. Não goste tanto da hospedaria. O propósito de Deus é maior. Oh, aleluia. O propósito de Deus é maior. Como diz Mardoqueu para Esté: quem sabe não foi para um tempo como este que você chegou à rainha. Quem sabe não foi para o nome do Senhor ser glorificado por causa da vida de santidade que Deus abriu as portas e você passou no concurso, e a empresa deu certo, e a empresa te contratou e virou um empresário, e você está pensando que é negócios, é negócios, é negócios, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, e Deus está dizendo: não, é que eu tenho um propósito de ser glorificado na sua vida, e você vai viver a cultura do reino onde eu te plantei. A cultura do reino onde eu abri a porta é meio de vida, mas tem cultura do reino. É empresa, mas tem cultura do reino. É trabalho, mas tem cultura do reino. O nosso propósito lá de ganhar dinheiro é só sobrevivência. Nós temos um outro propósito com o Eterno. Ele vai ser glorificado e eu serei usado neste lugar, porque nós vivemos a cultura do reino. Aleluia. A cultura do reino muda a sua mentalidade. A cultura do reino, quando um cristão vai para a política, ele vai com propósitos do reino. Na cultura do reino, quando um jovem vai para a faculdade, ele tem propósitos do reino. A santidade vai impactar a nossa vida de tal forma que nós passamos a implantar a cultura do reino onde Deus nos colocou. Aí ele diz que tem ainda o paroicos. E o que é o paroicos? Paroicos é o peregrino
escuta aí, juventude, que recusava ser naturalizado. Deixa eu usar um nome aqui de uma das jovens. Qual que é o seu nome, moça? Maria das Graças Anastácia. Morava na Grécia, pagava imposto na Grécia, montou empresa na Grécia, virou empresária na Grécia. Aí o governo grego ganhou a confiança dela e vinha assim: oh Maria, nós queremos te naturalizar. Você mora aqui, paga imposto aqui, formou aqui. Ela respondia assim: não, eu moro aqui, pago imposto aqui, comprei casa aqui, montei empresa aqui, mas não vou ser naturalizada. Eu vou voltar para minha pátria. A Bíblia chama esses de peregrinos. Vão querer te naturalizar. Vão fazer de tudo para te dar uma identidade de jovem que não tem Deus. A força massificadora do sistema vai querer atropelar vocês. Vocês vão responder assim: eu moro aqui, estudo aqui, trabalho aqui, mas eu não vou ser naturalizado. Eu vou viver a cultura do reino. Oh, aleluia. Não vai, levanta a mão, juventude. Não vai naturalizar vocês. Não vai naturalizar vocês. Não vai naturalizar vocês. Vocês vão viver a cultura do reino. Vocês vão viver a cultura do reino. Ninguém vai conseguir formatar a vossa mentalidade. Vocês já estão cativos pelo Espírito Santo e vai viver a cultura do reino. Cultura do reino. Cultura do reino. Estão naturalizando a nossa juventude. De novo eu volto nos pontos de como acontece a massificação. Há um autor americano que diz que, por exemplo, uma série da Netflix com 60 capítulos, a série é policial, inteligentíssima, muito boa. E aí 60 episódios e um pai vê, e o pai interessa. Parece que é uma série para homens másculos. Quando chega no 8º episódio, é inserido um policial feminino, gay. Aí ele ganha um papel especial. E o pai de família continua vendo a série, vendo a série, vendo a série, vendo a série. E ele até gosta. E ele fala: olha, esse personagem aqui é extraordinário, viu? E ele então assiste mais 52 episódios admirando aquele personagem. Prepararam ele para ver o filho chegando e comunicando que é igual ao personagem. Quem eles não estão mudando a identidade, eles estão preparando para aceitar. Isso todos os dias. É interessante que eu estava lavando vasilha, e eu não estou me engabando porque eu não sou muito de lavar vasilha. Então, mas eu estava lavando vasilha um dia desse. Aí Deus falou assim comigo: olha a mochila da sua filha. Aí eu pensei: meu Deus, olhar a mochila da Isabela, o que veio na minha cabeça? Continuei lavando vasilha e de novo: olha a mochila da sua filha. Aí eu entro, parece, eu lembro, pegando pano de prato, enxugando as mãos, fui no quarto dela, abri a mochila e fui olhando caderno por caderno. Quando eu olhei caderno de português, ele estava alto. Dentro dele um livro. Quando eu peguei um livro, era um livro que incentivava a sexualidade precoce. Eu falei: Isabela, esse livro aqui, ai, a professora me indicou esse. Eu falei: mas por que ele está dentro do caderno de português? Porque eu sabia que o senhor não ia gostar, pai. Eu falei: filha, esse livro é para você? Não, não é, pai. Por que você está lendo? Porque, pai, cada um tem que estar aprendendo a fazer resumo, e cada um tem que ler e fazer o resumo. E aí eu falei: me indica um. E aí me deu esse aqui. Eu falei: mas não é para você, filha. Olha isso, eu li algumas páginas, já entendi qual era a ideia do autor, da autora, é uma autora. Conversei com ela, mandei ela devolver um livro. Eu tenho mais de 1.500 livros dentro da minha casa.
Eu tenho mais de 200 mil em livro. Eu moro de aluguel, viu? Mas livro eu comprei na vida. Não comprei casa ainda não, mas livro eu comprei. Desde novo, comprei livro. Aí eu peguei um livro meu do C.S. Lewis e dei para ela. Fala com a professora que você vai fazer resumo desse. Eu estou com 1.500 livros na biblioteca, menina. Você está me trazendo esses livros aqui para casa? Me peça um livro que eu te dou. Sabe o que é isso, irmão? Estão querendo naturalizar nossos filhos. Mas eles vão viver a cultura do reino. Aleluia. Você quer viver a cultura do reino? Você sabe o que é viver a cultura do reino? É cansar de ser crente por ser crente e começar a orar assim: Deus, eu quero viver o cristianismo. Eu vivi duas. Uma tem mais tempo, outra foi recentemente. Eu comecei a orar, era uma terça para quarta, jovens. Cultura do reino. 4 horas da manhã. Deus, se tem alguém que não está acreditando que o Senhor importa com ela ou com ele, nessa quarta-feira eu quero ser o canal da graça. Me mande alguém que está desesperado. Orava desse jeito. Alguém que não acredita mais que o Senhor lembra dela ou dele. E tinha uma irmã me devendo 2.000 de um carro que eu tinha vendido. Aí parece que Deus não sabe brincar. Deus leva tudo muito a sério. Quando eu estou orando, veio assim: amanhã leva R$500 para a irmã, leva 500 e avisa para ela que não precisa pagar os 2.000. Eu falei: não, isso não pode ser Deus, sangue de Jesus. Continuei orando e o negócio queimou. No outro dia, levantei, fui no banco, saquei R$500 e fui para a casa da irmã. Já fui levando um pão, um presunto para tomar um café com eles. Quando eu cheguei, ela ficou sem graça. Ela pensou que eu tinha ido cobrar. Pastor, está para sair algo e eu vou pagar o senhor. Eu falei: não, irmã, não se preocupa. Deus mandou dizer para a irmã que não precisa de pagar os 2.000. E mandou trazer R$500 para a senhora. Ela não me, o marido dela na porta, ela no portão. Ela não me chamou para entrar, nem ele. E ela ajoelhou no portão e começou a chorar. Eu falei: irmã, fica calma. É assim que Deus cuida de nós. E ela: você não está entendendo, pastor. Eu não dormi essa noite de tanta angústia. 4 horas da manhã eu falei assim para Deus: Deus, se o senhor se importa, manda alguém aqui em casa. Mostra para mim nessa quarta-feira que o Senhor se importa comigo. E eu orava no mesmo horário: Deus, se o Senhor quer mostrar que importa para alguém, usa mim nessa quarta-feira. A cultura do reino é que quando o congresso acaba, o estilo de vida continua. A cultura do reino é que nós não vamos precisar estar no templo para estar celebrando o evangelho. Nós vamos viver o evangelho em qualquer lugar. Essa é a glória da cultura do reino. Ninguém cantando, ninguém pregando, ninguém ministrando, ninguém louvando, e o Espírito Santo enchendo o teu coração. Você dentro de um ônibus, dentro de um Uber, e segurando para falar em línguas baixinho, para não causar escândalo. Isso chama-se cultura do reino, espiritualidade na prática, evangelho como estilo de vida. Obrigado pelo tema. Aí eu contei para o irmão Gaúcho e para o Isaac, de você viver isso. Eu tenho 44 anos, irmãos. E olha aqui, jovens, eu já vou parar. Já passou da hora. Eu vou parar. Mas é que eu tenho 44 anos. Eu nunca na minha vida, pastor, eu tinha juntado R$20.000. Nunca. Não que Deus não me abençoasse, mas entre e vai e abençoa, e não me preocupo muito. Mas esse ano eu consegui juntar 20.000. E eu tinha uma chacrinha lá de 2.000 metros, louco para construir um ranchinho com fogão de lenha, voltar de uma viagem e ir para lá com a família, ter um lugar para ir. Aí eu fui para uma conferência missionária. Estou lá na conferência missionária em Mendes Pimentel, lá na divisa com o Espírito Santo, no leste de Minas. Quando o pastor vai apresentar um missionário,
Ele veio para me ouvir pregando 160 quilômetros. Só que eles viriam de van, mas a única van do povoado lá no Jequitinhonha quebrou. Aí ele foi de moto. O pastor falou para ele: não venha de moto, está muito frio. Foi 14 de junho, está muito frio, não venha. Ele falou: eu vou, pastor, eu quero ouvir o pastor Josué. Aí ele arrumando para sair, a esposa: eu vou. Ele falou para ela: você não vai. A esposa: eu vou. Ele falou: você não vai me desobedecer. Ela falou: você está desobedecendo o pastor? Ele falou para você não ir. E aí foram os dois, 160 quilômetros. Na hora que o pastor vai apresentar, ele contou essa história toda. Aí Deus falou assim comigo: você tem 20 mil na conta, vai deixar o missionário voltar sem ter um carro? Eu falei: não pode ser Deus. Sangue de Jesus tem poder. Sai daqui, capeta, porque isso não pode ser Deus. Irmãos, ou eu dava os 20 mil reais para o missionário, ou eu não tinha paz para pregar. Eu levantei e fui lá nele: me dá seu pix aí, chefe. Meu limite de transferência era 10 mil. Eu fiz 10 mil no sábado, 10 mil no domingo, e mandei para ele os 20 mil. Voltei. Aí minha esposa falou assim: vamos desenhar lá pelo menos um alicerce lá da chacrinha do nosso rancho. Eu falei: não tenho dinheiro mais não, Branca. Ele falou: cadê o dinheiro? Aí eu falei: não, eu doei para o missionário. Ele falou assim: deixa eu ver a conta. Eu mostrei. Ela falou: você é perigoso, Josué, você não pode andar sozinho não. O que você fez, Josué? Primeira vez que a gente consegue juntar 20 mil. Você simplesmente... Aí voltei. Tinha um lote em São Paulo, 10 anos que eu estava tentando vender, desde 2015. Passou uns 20 dias, vendi. Aí um pastor lá na cidade de Nova Serrana me chama: pastor Josué, quero abrir um núcleo do seminário aqui. Pastor, não tenho dia, não posso, meu seminário não tem mais dia. Não, vai ser na segunda. Não, vai ser na segunda, você vai vir da aula. Insistiu, fizemos reunião, deu certo. Segunda-feira, se eu estiver viajando, eu mando um outro professor. Então vamos fazer matrícula. 113 alunos matriculados. Na hora que eu faço os cálculos, pastor, 113 é 200 reais por aluno. Vamos fazer o seguinte então: eu tiro o que cobra meu deslocamento e um preço justo, e o resto para o senhor, para a igreja ou para missões. Não, Josué, Deus mandou dar tudo para você. Escuta, o que eu doei em um dia, Deus está garantindo mensalmente por 4 anos. Cultura do reino. Cultura do reino. Sabe essa vidinha? Vem na igreja, volta para casa, vai para casa, vem na igreja, volta para casa. Eu sei, está até bacaninha, mas Deus está te chamando para viver a cultura do reino. Cultura do reino não precisa ter evangelismo marcado, nós estaremos evangelizando. Cultura do reino. Cultura do reino, anda por aí cheio do Espírito Santo, e onde chegar você, chega o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cultura do reino. Você vive o evangelho ou você frequenta uma igreja? Cultura do reino vai além de frequentar uma igreja, fala de viver o evangelho, fala de cuidar de gente, fala de não ter posições fixas, fala de ser igual a Abraão, o homem da tenda, fala de pessoas maleáveis, onde o senhor precisar, conte comigo. Cultura do reino não precisa de cargo para frutificar. Cultura do reino não precisa de posição para fazer. Cultura do reino, nosso coração pertence a Cristo, nossa vida pertence ao céu, e a gente só quer viver o evangelho. Vamos viver isso, irmãos? Vamos viver isso. Santidade e cultura do reino. Eu fiz questão de fazer uma pergunta. Os que pregam sabem disso. Não é fácil concluir sermão.
Então às vezes a gente faz a seguinte pergunta: como eu vou concluir esse sermão para chegar numa conclusão? E a conclusão que eu cheguei de tudo isso que eu ministrei para vocês é que o melhor está por vir, que é o corpo glorificado. Mas dá para aproximar do corpo glorificado vivendo em santidade a cultura do reino. O mais próximo do corpo glorificado é nós em santidade vivendo a cultura do reino. O mais próximo do arrebatamento é alguém vivendo o evangelho em santidade, cheio do Espírito Santo. Isso é o mais próximo do arrebatamento. Ainda, jovens, não fomos glorificados, mas é para chegar bem perto, em santidade, cheios do Espírito, vivendo a cultura do reino. Dá para chegar bem perto. Ainda o corpo não foi glorificado, mas em santidade, vivendo a cultura do reino, cheios do Espírito Santo, dá para começar a experimentar o que vai ser corpo glorificado quando nós chegarmos na glória. Fica de pé comigo. Vamos orar. Eu quero fazer 2 convites nesse momento. Quero perguntar onde tem alguém que quer entregar a vida para Jesus. Ou você está afastado, distanciado, parou e quer retornar agora, dizendo: tem eu, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero aceitar Jesus como Salvador, eu quero retornar para os caminhos do Senhor. Tem alguém? Eu gostaria de orar por você que quer reconciliar. Você que não é evangélico, que está ouvindo este culto, a pregação, e quer entregar sua vida para Jesus, vem agora. Eu quero orar por você. Tem alguém? Jesus te chama. Tem eu, pastor, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Basta levantar a sua mão. Ela não é evangélica ainda? Então vem aqui, moça. Ela levantou a mãozinha aceitando Jesus. Você crê na conversão dela? Aleluia. Isso, acompanhe ela aqui. Tem mais uma vida? Onde está alguém que quer entregar a vida para Cristo? Ou você está parado, distanciado, parou de viver a cultura do reino? Tem alguém? Estenda sua mão para cá. Qual que é o nome dela? Pai eterno, está aqui a Alexia. Senhor, a idade dela é na infância, mas faça a experiência dela ser madura, que ela conheça Cristo de verdade. Revele tua graça ao coração dela, toque-a com teu Espírito, regenera, encurve as vontades dela para a tua vontade, que o mundo, o maligno e o pecado nunca toque nela. Derrama da tua graça abundantemente, do teu Espírito Santo sobre a vida dela. Enche ela do teu Espírito Santo. A Johanna, Senhor, nós apresentamos também diante do Senhor, que elas possam crescer vivendo a cultura do reino, e que a cultura do mundo não faça parte da história delas. Em nome de Jesus, que elas possam adorar o teu nome. Eu te peço hoje e sempre, amém. Ainda em pé, permita-me, eu gostaria de chamar aqui à frente para receber uma oração. E se você quiser, você pode ajoelhar. Nós estamos no congresso. Pastor, eu vou viver a cultura do reino. Eu vou viver a cultura do reino. Sai do teu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você. Aleluia. Eu vou viver a cultura do reino. O mundo não vai me tocar, o maligno não vai me tocar.
Eu vou sobreviver, eu vou viver a cultura do reino. Eu vou viver a cultura do reino. Eu vou viver a prosperidade do evangelho. Cristianismo para mim vai ser estilo de vida. Aleluia, olha que geração vindo. Olha a quantidade de pessoas vindo. Não vem porque eu estou te chamando, vem porque Deus falou contigo. Vem porque você mesmo quer viver a cultura do reino. Aleluia, aleluia. A cultura do reino cansa. A cultura do reino cansa muito. Vai comer seus dias, viu? Acabou suas tardes. A cultura do reino ocupa tardes. Eu não tenho feriado. A cultura do reino ocupa feriados. A cultura do reino diz que você vai estar disponível a qualquer momento. A cultura do reino é você dizendo: Deus pode invadir minha madrugada, pode me despertar. A cultura do reino é você dizendo: Deus, o que eu tenho não pertence a mim, pertence a ti, pode usar para a tua glória. A cultura do reino é você dizendo: Deus, se uma casa precisa, se uma igreja precisa, se um país precisa, eu quero ser o canal do avivamento. A cultura do reino é a gente sepultando o que a gente pensa para viver o que Deus pensa. Deus pode te tomar, moça. Deus pode te tomar, jovem. Deus pode te tomar, homem. Deus pode te tomar, mulher. O reino pode contar contigo. A igreja pode contar contigo. Essa cidade pode contar contigo. Você quer viver o evangelho? Quer viver a cultura do reino? Feche os teus olhos. Levante as tuas mãos para o céu. Porque Deus vai te encher, te encher, te encher do Espírito Santo. Ele te tocando, te renovando. Vem, Deus, eu te peço em nome de Jesus. Onde tiver duas mãos levantadas, toca, toca, toca de maneira sobrenatural. Enche, 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 enche. Começa a batizar com o Espírito Santo. Toca, 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 toca. Onde tiver alguém que vai viver de maneira sobrenatural a cultura do reino, recebe agora, em nome de Jesus, um toque sobrenatural do Espírito Santo sobre a tua vida. Glória a Deus. Seja cheia do Espírito Santo. 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 Seja cheia. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. É que a sarça pega fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Não sabes tu que eu te chamei para a minha palavra? Proclamarás a minha palavra, entregarás a minha palavra, pregarás a minha palavra, e a minha palavra cuidará de ti. A minha palavra terá seu sustento. A minha palavra será o seu alimento. Te darei tudo enquanto cuido em pregar minha palavra. Realizarei teus sonhos. Estude a minha palavra, porque eu vou abrir as portas. Estou te dando o intelecto que brilha para captar o ouro da minha palavra. Receba do meu espírito. Seja cheia, seja cheia, seja cheia. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. É para viver a cultura do reino. Segura as duas mãos bem altas assim, os olhos fechados. Deus, eu te peço em nome de Jesus, onde tiver duas mãos levantadas, que o Senhor vai levar a viver a cultura do reino. Que o Senhor tem um propósito, Deus, grandioso na terra, como um sinal que o Senhor vai materializar o que o Senhor prometeu. Toca agora de maneira sobrenatural, e onde o Senhor estiver tocando, revela
reveste do teu Espírito Santo e toca com brasas vivas do teu altar, agora dando variedade de línguas, batismo com o Espírito Santo e um revestimento sobrenatural do Espírito Santo sobre as vossas vidas. Recebam o enchimento do Pentecoste agora. Alguém falou que na praça não ia ter clima para o Espírito Santo encher. Ó Deus, quebrando e respondendo às orações, sejam cheios do Espírito Santo até começar a falar em línguas. Recebam o Espírito Santo, sejam cheios. Vai enchendo Deus, vai enchendo Deus. Não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua. Quantos foram atraídos pela tua presença? Não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença. Não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela, e o meu coração queimou, ele queimou, que um dia com tua glória vale mais. É que a sarça pegou fogo, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque grandes coisas fez o Senhor neste lugar, e por isso estamos alegres, porque o Senhor encheu jovens de igrejas diferentes em Breu Branco, encheu pessoas de igrejas diferentes em Breu Branco nestas noites, para que sejam enviadas nesta cidade, proclamando a cultura do reino, a santidade. Pai, que este evento não seja apenas um evento religioso, mas um marco nesta cidade, onde os santos sairão cheios para impactar Breu Branco. Aleluia, aleluia. Deus, nós abençoamos todos os teus filhos que aqui vieram nesta noite, que eles saiam hoje renovados, com a identidade renovada, dizendo: eu sou peregrino e o mundo não vai me naturalizar, porque sou do céu, sou de lá, e brevemente eu voltarei.
Aplauda Jesus bem forte. Podemos assentar, meus queridos irmãos. Oh, glória a Deus.